beba do berimbau, a cabaça do aranho, um bom pedaço de pau, a moeda do peixe, aí está o berimbau. Berimbau, instrumento tocado uma forma só, pra tocar instrumento grande, tocando a língua maior, agora cabeça. É isso aí, galera, ao vivo com Berimbau. Melô do Berimbau aí pra galera. Já já estamos começando a nossa live, hein? Dance, samba, reggae. Dance, 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 samba, reggae, samba, reggae. Desce, samba reggae. O desce, venga. Baixinha foi a África, goleiro do Brasil, pra ensinar a capoeira pelo mundo se expandiu. Água de beber, faca de furar, bandida de pega camarada. Água de beber. Faca de furar. Zum, zum, zum. Capoeira matão. Zum, zum. Fala aí, Carol. Tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. E você? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Agora pra ouvir a musiquinha aí de fundo? Tô ouvindo. Menu do Berimbau. Começando aí no horário, estamos no horário. Aqui eu fico com medo do barulho do vizinho, porque live tem isso. Aí ele liga a furadeira na hora que você quer falar. Tudo Não, acontece. e aqui também eu tô com problema. Aqui tá todo mundo em casa, né? A vizinhança, tudo faz barulho. Sem contar que hoje caiu 8 vezes cair a luz aqui, né? Mas eu tô com o meu powerbank carregado. Aí Pois é, se eu cair, também. deixei a internet do celular ativada, porque se cair a internet do celular da luz, do Wi-Fi, fica na internet do celular. Aham. Aqui eu também posso Complicado. ter essa questão, mas hoje não tive esse problema ainda não. Ainda. Maravilha. E como estão as coisas, mestre? E o Tô mestrado? numa luta do caramba, né? Ralando muito, porque trabalhando em casa, se eu estivesse no trabalho, acho que eu estava trabalhando menos. Pois Aí a é. gente está na ralação, mas... E aí vamos fazer agora, a partir de 3 de junho, umas entrevistas com os mestres do Rio de Janeiro e mestre, vai ser muito bacana. Aí vai ser via Bacana. YouTube. Que Vamos legal. fazer de 3 de junho a 20 de agosto, 3 vezes por semana. A história da capoeira do Rio de Janeiro, na visão dos mestres e das mestras de capoeira. É um projeto da rádio ou é sua pesquisa de Não, o mestrado? projeto da rádio, é projeto da rádio, né? A pesquisa minha, ela versa sobre isso, mas já passou, né? Já está pronta lá. Aí, mas eu vou utilizar essa pesquisa também, esse trabalho, para a gente poder começar a produzir alguma coisa, né? Bacana. Sim, Entendeu? isso. Produzir alguns artigos, produzir... Bem-vindo aí a voz do Berimbau, o mestre Carlos lá de Alagoas, está chegando a galera aí. Uhum. Vamos dar uns 10 minutinhos, 5 minutinhos para o pessoal ir chegando. Tá bom. Hoje a concorrência está grande, muita live. Vamos falar desse horário, tem muita coisa. Tudo bom, meu irmão? Brevemente a gente vai fazer um trabalho aí também sobre capoeira e educação contigo, hein? Vamos fazer uma live, hein? Vou tirar aqui o carregador que está 100%. Hoje eu comprei um tripé para o celular, deve chegar breve. Não tem jeito, tem que comprar, porque está muita atividade. Chegando uma galera. Mas vai ser legal conhecer o seu projeto aí da capoeira pedagógica, capoeira, né? A gente faz acho que é legal essa proposta. tem bastante atividades, assim, ações em paralelo, né? São muitas ao mesmo tempo. Legal. Aí a gente tem algumas Bem-vindo aí, Ábia parcerias. Lima, de Salvador. A Ábia está sempre aí com a gente, apoiando as nossas ações. Salve, Orismídio, Ceará, grande. Vamos divulgar seu livro lá na rádio, hein? O seu livro também, Carol, os seus, né? Os seus livros, vamos botar lá um banner lá para o pessoal clicar no livro e para aquele site para baixar. Boa tarde, Ábia. Vamos aí marcar nova live com as mulheres, né, capoeiristas. A gente vai fazer pelo menos uma por mês, um debate bem bacana. A Ábia está fazendo doutorado na perspectiva de pesquisando a formação das mestras de capoeira, né? Como é que se dá essa formação das mestras de capoeira? Muito interessante o doutorado dela, mais ou menos isso. Tamo junto, gratidão aí.
Bora, bora, bora. Salve, Diane. Pronto. Ô, Smith, a Rádio Capoeira está aberta aí para você quiser fazer um programa aí do Ceará, hein? E você também tá, Pocahontas. Se quiser fazer um programa na rádio. Ah, Na rádio. Mulheres na rádio, pelo amor de Deus. A rádio está muito masculina, entendeu? Tem que fazer programas com a mulheres da capoeira. A Ábia já está aí preparando dela. Vamos fazer o Ábia. Mas legal, queria agradecer assim, você ter aceito o convite para a gente fazer essa live, né? O meu trabalho na capoeira, o trabalho que a gente faz com a rádio, é de dar visibilidade para todo mundo que faz um trabalho bacana, um trabalho sério, que tem compromisso com as questões que a gente acredita, entendeu? entendi. E aí eu estava já. Desde que você escreveu aquele artigo para a nossa revista, professor Mauro, até que você foi lá. Chamei ele para uma live. Tá Aí, tem que chamar a Ana Carolina para lá, e eu falei, pô, já chamei. E aí, desde aquele artigo, eu fiquei interessante, achei interessante aquele artigo que você fez para o professor Mauri, que na época foi sobre o Mestre Grilo. Foi. Né, achei bem bacana mesmo. A gente está escrevendo um agora sobre a conjuntura mesmo da pandemia e a postura dos capoeiristas, né? Da comunidade capoeira no sentido geral, diante dessas mudanças, né? O que tem sobressaído, né? Dentro dos nossos discursos, diante de tantas lacunas, né? De tantas contradições, né? São pessoas que têm um discurso de valorização dos antigos, mas que concordam que é uma gripezinha e que tudo bem o idoso ir para frente e morrer. Então, assim, é extremamente contraditório, né? Discurso da capoeira, dentro da capoeira, né? Entendendo a valorização, tentando entender a valorização do patrimônio material e, ao mesmo tempo, você com uma postura política que nega a existência dessas pessoas. Então, a gente está amadurecendo, né? A gente já começou a escrever alguma coisa nesse sentido, né? Não só falando de mestres, mas falando num sentido geral, das várias contradições que os discursos de alguns colegas nossos têm emergido nesse contexto, nessa conjuntura. A gente está escrevendo. É verdade. Eu estava hoje em conversa com um amigo nosso, que é pesquisador na Universidade Federal do Piauí, Celso Brito, né? E pensando como que a galera da capoeira que votou nesse atual governo, como é que ele consegue apoiar se esse atual governo está destruindo as políticas públicas de cultura, está desestruturando o IFAM, que cuida do patrimônio. E aí, galera, olha só, a gente está aqui no Papo Informal, né? Mas eu vou começar, podemos começar, Carol? Vamos esperar ser 4h10 aí, mais 3 minutos. Né, para a gente bater nosso papo. Aqui está a estagiária Pocahontas, né, que se fala. A Ana Carolina, ela é pedagoga. Eu queria até perguntar se você era pedagoga antes ou é capoeirista antes. Foi pedagoga depois capoeirista ou foi capoeirista depois pedagoga? Capoeirista. Eu comecei criança, adolescente, aborrecente. Ah, legal, legal. Legal, legal. Então a gente vai conversar hoje com a pedagoga, especialista em alfabetização, leitura e escrita, especialista em relações, né, raciais em educação, especialista em gestão escolar, em docência superior e mestrando em educação pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né, Ana Carolina, conhecida como estagiária Pocahontas, aluna do formando Savério, né? E aí a gente hoje convidou você, Carol, para pensar como é que a gente... para a gente conhecer um pouco do que seria essa proposta sua da capoeira pedagógica, né? Eu lembro que eu estava em Niterói num debate com o CEP, aí eles fizeram um debate lá que você participou, e eu não te conhecia ainda, ou já te conhecia, acho que não, já te conhecia, mas não pessoalmente. Aí a gente ficou muito curioso, entendeu? Para entender esse processo, né, de pensar uma pedagogia para a capoeira, né? O próprio Fred Abreu, né, a live que a gente vai fazer dia 26 agora, com a contramestre Lu, aponta uma pedagogia a partir dos escritos do Fred Abreu, né? Aí pensaram uma capoeira pedagógica, pensaram outro projeto que eu achei bem bacana você trazendo, que está dando para me ouvir bem?
Tá, Tá dando para me ouvir bem? agora. Esse projeto que a capoeira vem de berço, né? Eu queria, assim, abrindo um pouco essa nossa conversa, né, deixar você à vontade para você mesma se apresentar, dizer quem você é, o que você tem feito pela capoeira, né? Porque eu tenho discutido muito em algumas ações que eu vou da salvaguarda, em que às vezes o pessoal não quer ouvir os mais novos, né? Quer fazer a salvaguarda a partir só dos detentores, mas sem ouvir os mais novos, né? Mas se os mais novos e as mais novas não entenderem o valor que a capoeira tem, né? Não adianta só de cantar música, você não sabe o valor que a capoeira tem. Se essas pessoas não entenderem esse valor, como é que elas vão preservar? Então a vivência com os mais antigos, ela é importante com as mais antigas, entendeu? Vivenciar a historicidade, o fazer capoeirístico dessas pessoas, ele é muito importante. E aí é legal ver você aí, ainda nessa trajetória da capoeira, trazer duas propostas interessantes que a gente quer conhecer um pouquinho hoje. Aí eu quero que você fique à vontade, né, para falar o que você quiser. Né? Vou fazer poucas intervenções, porque eu vim aqui mais para ouvir, tá bom? E te agradecer de coração por ter aceito o nosso convite. Fique à vontade. Eu que agradeço. O projeto da Rádio Capoeira, né, que já me convidou um tempo aí para a gente fazer outras atividades também, né, outras ações. Eu comecei capoeira com 16 anos, na Vila Olímpica do Salgueiro, no Rio de Janeiro, com um graduado Martelo, do Grupo Abadá. Por lá fiquei muitos anos, e só que chega um momento, né, que a classe operária precisa, infelizmente, a gente precisa entrar no mercado, né, e eu tenho uma característica muito, muito complicada. Eu me apego ao meu professor, eu tenho dificuldade de treinar com outra pessoa quando eu tenho esse apego à figura do meu professor, do meu mestre em si. Então, eu precisei parar um pouquinho a capoeira nos últimos 2 anos da faculdade. E até para poder fazer algo qualitativo na pedagogia e não ficar lá e cá, né? Porque eu estava treinando mal e deixando de estudar de uma forma mais qualitativa também. E precisei parar um tempinho, aí anos depois, isso eu tinha 16 anos, aí já com uns 27 anos, se eu não me engano, eu fui para o grupo Arte Nobre, né? Treinei com o mestre Grilo 5, 6 anos, se eu não me engano. E dentro da Arte Nobre, né, eu tenho um grande amigo, que também é parceiro, né, somos coordenadores desses projetos todos, que é o indiano, instrutor indiano que, né, ainda está lá, que está lá no grupo Arte Nobre ainda, e a gente desenvolve algumas atividades, né, algumas ações, a gente pensa algumas questões que são lacunas, que a gente entende que são lacunas para a capoeira. O indiano também é pedagogo, compositor, né, músico, e a gente, em 2017, a gente começou a conversar e planejar o que seriam essas, que a gente interpretava enquanto lacunas dentro da capoeira, né, ressaltando que nesse momento eu era o que a gente chama de corda laranja, para os grupos de corda, né, que é a terceira graduação, quarta graduação, e ele nesse momento era um graduado de capoeira, ainda. E um dos entraves, com certeza, foi a questão da graduação, né? Essa questão de legitimidade da corda, como se a essência de um ser humano fosse o que ela carrega na cintura. Eu não vou nem entrar tanto nesse assunto, que eu acho que é tão desgastante, né? É tão contraditório, muitas vezes, mas foi um entrave nosso. Mas a gente começou a planejar e pensar, e as ideias que a gente tem tido, a gente coloca em prática mesmo. Tanto que a gente escreveu o projeto, né? O Capoeira Pedagógica, no caso, numa primeira versão, quando a gente foi registrar o projeto, algo assim bem aberto para a possibilidade da gente colocar novas ideias, né? E não ficar algo contraditório. Mas o projeto era sobre formação para capoeirista e vocês estão fazendo roda de compositores? O que é isso? Então a gente escreveu de uma forma que deixasse aberto para as nossas ideias fluírem e a gente colocar em prática sem ter essa questão burocrática sempre à frente. E a primeira, né, lacuna que a gente percebeu, até enquanto professores de educação básica também, que somos, era a questão da formação. E não estou entrando na formação acadêmica, mas a formação, assim, da informação acadêmica chegar a todas as pessoas, que é a função do conhecimento, né? Do que a gente produz dentro da academia, é chegar a todo tipo de pessoa, independente de profissão, classe, enfim. E a gente, né, eu também fui aluna de faculdade pública, né, a gente tem essa coisa de devolutiva, né,
social, o que a gente vai fazer com o que a gente aprendeu, com o que a sociedade fez por nós, né? E ele também, como bolsista, enfim, a gente conversou e a gente fez uma primeira atividade, né, mais organizada por nós na Central Única de Favelas aqui do Rio, em Madureira, que na verdade quem ficou mais à frente fui eu, e a gente convidou a contramestra Aguibara, do Grupo Companhia Capoeira, aluna do mestre Columar, para fazer uma formação, né? Que eu ficava com a parte dos conhecimentos mais voltados para a pedagogia e ela com a educação física. E a Aguibara também fez mestrado na Rural, são ao mundo mínimo. Então, a gente fez uma atividade voltada, e foi super bacana, foi super bem aceita, ficou cheio o curso, né, e tal, mas os mestres que participaram, que não foram muitos, né, acho que foram 2 ou 3, e mestre não pagava, ainda tinha algo desse tipo, né, que era para incentivar realmente quem está há mais tempo na capoeira a participar, a ter acesso a isso. Eles comentaram que eles realmente enfrentaram assim, algumas críticas no sentido, quem é essa menina? Quem são essas meninas? Eu vou colocar no plural, porque a Thaís, né, a Aguibara também entrou nesse balaio. Porque no cartaz, eu coloquei propositalmente que nós éramos capoeiristas e coloquei a nossa formação. Formação mais básica, né? Pedagoga e mestranda ou mestra em alguma coisa. E tem isso. Quem são essas meninas? Que a gente esbarra também na questão do gênero, não é só graduação. Né? Porque se fosse só graduação, perguntaria quem sou eu, né? Não colocaria no plural. É verdade. Aí tem a questão do gênero também. Mas foi super bacana. Só que, com o tempo, né, a gente começou a perceber também que não é o suficiente. O capoeira pedagógica começou a ter uma complexidade maior no sentido conceitual. O que é pedagogia? Pedagogia é só você inventar brinquedo e brincadeira para crianças? Não. Né? O pedagogo, no sentido geral, ele avalia e tenta compreender o processo pedagógico, né? O processo educativo. Então, a gente entendendo os processos educativos, né, no plural, dentro da capoeira, a gente começou a pensar em outras possibilidades. Aí a gente foi para um segundo ponto, que além da formação seria o quê? Quem são os excluídos da capoeira? Quem são os que têm mais resistência de entrar com uma certa comodidade, com uma certa tranquilidade dentro da capoeira? São os bebês, são os idosos, são os deficientes, enfim, a gente entrou nessa questão e a gente começou também a fazer algumas produções, né, junto com uma colega, a Larissa, que ela é artesã e ela tem um projeto também chamado Efeitos à Mão, e a gente começou a criar em aspas, porque a gente não inventa nada, na verdade a gente adapta, pega uma ideia aqui, uma ideia ali e coloca em prática. São materiais voltados para o trabalho da capoeira com os bebês, né? Algo que tem uns materiais diferenciados. Então, a gente também, né, atua com capoeira pedagógica dentro dessa parte de produzir, de criar materiais voltados para o trabalho com bebês. E alguns, claro, que pode ser usado também com outras faixas etárias, mas a gente se concentra na primeira infância, no berçário em específico. Ou o que a gente chamaria de maternal ainda, infelizmente. A gente ainda chama de maternal. Deixa eu só fazer uma fala aqui rapidinho. Agradecer a presença do mestre Adelmo de São Paulo, mestre Nego Léo de Belo Horizonte, contramestre Albatroz do grupo Besouro aqui do mestre Naja. Galera chegando junto aí. Obrigado, hein, gente? Um abraço. Obrigado, Carol. Nada. E, em paralelo a isso, nesse ano, né, que ainda foi em 2018, eu comecei a participar de alguns eventos também, que amigas mais próximas, né, convidaram, e convidam até hoje para falar, né, sobre o projeto, ou então para falar sobre infância. Sempre é muito ligada a pedagogia à infância, historicamente, realmente, né? Então, a gente tem esse imaginário social da pedagogia, do pedagógico voltado para a criança. Só que não é só para criança, né? Então, com o andar da carruagem e com o tempo, a gente começou também a entender que uma lacuna e algo que seria de grande valia para o espaço da escola seria as possibilidades de entrada da capoeira nela. Que não ficasse limitada somente à boa vontade do profissional de educação física.
eu digo boa vontade mesmo, porque ele pode, de repente, conhecer a capoeira, né? Mas não querer colocar como uma das ferramentas, uma das possibilidades de trabalho dele, como mesmo no sentido esportivo da palavra, somente. Mas nem isso, muitas vezes, ter acesso, né? Então, a gente começou a pensar e a gente viu que a literatura infanto-juvenil era mais uma possibilidade de entrada da capoeira dentro da escola, no sentido mais não prático, de repente, né? Depende do professor, do querer dele diante daquele livro. E a própria Prefeitura do Rio, né, tem um projeto de uma mala. Eu trabalhei numa escola que tinha isso, que tinha sala de leitura, né? Deixando bem claro que as creches, os espaços de desenvolvimento infantil, que a gente chama no Rio, não tem essas salas de leitura, esse profissional voltado para isso, que seria muito importante. Mas em uma das possibilidades, uma das oportunidades de escola que eu trabalhei na Prefeitura do Rio, que eu também sou professora de educação infantil, eu percebi que essa mala tinha muitos livros de capoeira, falando sobre capoeira e sobre culturas negras no sentido geral. Ou quando não falava necessariamente de cultura, tinha o protagonismo de um personagem negro e tal. Muitas coisas emergiram, né, na minha cabeça, inclusive por que tem uma mala separada para poesia, porque foi escrito por preto, né, poesia, tem que estar na mala. Muitas coisas vieram na minha cabeça, eu escrevi sobre isso, né, até apresentei no COPEN, no Congresso de Pesquisadores Negros no ano retrasado, um trabalho sobre isso, sobre esses livros, e a gente começou a pensar em possibilidades de criação literária voltadas para o espaço da escola, voltados para a literatura que fosse acessível a diversos públicos, mas com foco muito na criança mesmo, né? E a gente conseguiu, né? A gente tem a parceria da editora Metanoia e a gente publicou em 2018, 2017, o Poemas para Gingar, né? Foi o nosso primeiro livro. São várias poesias que falam do imaginário da capoeira, né? E num sentido mais específico, até tem uma ordem que remete uma certa possibilidade de pensar sobre a capoeira mesmo. Primeiro tem a roda, para depois ter o cantador, para depois a gente falar do berimbau e vice-versa. Então, a gente teve uma proposta, a gente organizou uma proposta, Indiana e eu, sobre os livros, né? Sobre os temas que são mais utilizados no universo da capoeira, mas que, de repente, o cara que está na escola e que nunca foi capoeirista, ou que nunca será capoeirista, não sei, não tem acesso. E conhecimento tem que ser acessível. Se ele vai querer fazer capoeira ou não, é uma outra questão. Aí a gente fala sobre a roda, sobre o cantador, enfim, a gente tem poesias com essas temáticas. Esse foi Poemas para Gingar. E no ano seguinte, né, a gente separou uma poesia que iria para esse livro, mas que, pela falta de material sobre esse assunto, a gente resolveu fazer um livro diferente, né? Um livro separado, né? Que foi A Lenda do Maculelê, que a gente fez também um novo texto, a gente mexeu em algumas coisas e a gente fez um livro, que é uma poesia sobre o maculelê, mas é um livro só voltado para esse tema. E a gente lançou esse livro em 2018. Então, esses foram os dois que já saíram, né? Que a gente já publicou, de literatura infantil. Não sei se você conhece, Carol, a professora Ângela, ela é pedagoga aí do município, ela trabalha com literatura infantil afro-brasileira, né? Depois você dá uma olhadinha no blog dela, compartilhando leituras. Ela tem 2 matrículas, mas já se aposentou. Ela até, o CERT, uma vez ela foi premiada com o trabalho que ela fez em sala de aula, em sala de leitura, com essa literatura infanto-juvenil afro-brasileira. E ela trabalha com muitos livros de capoeira também, né? O blog dela é Compartilhando Leitura. Se você colocar no Google, vai achar fácil. E ela é professora do município aí também. Bacana. Das séries iniciais. Esses temas, né? A gente também ficou pensando bastante na nossa vivência enquanto alunos. Porque eu não me recordo de cultura negra, pelo menos, né? Ter entrado em algum momento dentro dos currículos, ou então alguma prática de algum professor, né? Então, de repente, com a literatura infantil, a gente teria esse acesso, a capoeira teria essa entrada dentro da escola. Só que aí, só ter o livro não significa nada. Tanto que tem uma mala com esses livros em várias escolas da prefeitura e, de um tempo para cá, até que aumentou bastante, né? Significativamente, o número de colegas nossos
independente de serem militantes ou não, utilizando e tocando esse assunto, esses assuntos sobre racismo, culturas negras e tal. Mas aí a gente começou a pensar nos entraves que esses profissionais da educação têm para poder levar a capoeira lá, porque a gente briga, a gente se indispõe, o diretor coloca a gente à disposição da Coordenadoria Regional de Educação, porque não quer mais a gente lá, arruma outro lugar para esse cara aí. A gente já presenciou isso tudo. Então a gente começou a fazer o quê? Quando a galera abraça mesmo a ideia da capoeira, não estou nem falando do nosso livro em específico, não, a gente visita a escola. A gente vai com uma atração que o professor levou, né? Fala que você é autor, né? Parece que você vira um Cristo. Não, né? Mas enfim, a gente sabe que não é assim. Mas as pessoas têm um carinho pela proposta, pela gente, né? A gente é acessível pra caramba, e tem que ser. Então acabou que a gente passou a ter diálogo com essas pessoas, né? Algumas é que chamaram, que descobriram a gente, a Regiane, tá aí a Regiane que achou a gente na internet, né, da Paraíba do Sul, né? Tem uma galera assim que veio até nós e que são nossos amigos até hoje, e a gente visita a escola, e a gente fala sobre a capoeira, não necessariamente oficina, corpo e movimento, ainda mais quando tem uma profissional como ela, que é capoeirista, enfim. Mas falando sobre, né? Porque aí é um autor, aí a gente usa aquela relação de poder a nosso favor, né? Já que vocês estão achando que autor é o suprassumo da parada, então a gente vai lá, a gente visita a escola, então a gente fala sobre isso, então a gente usa ao nosso favor. Então é isso, não é desmerecendo outros colegas, né? Porque a gente é professor de educação básica, a gente trabalha o dia inteiro. Então a gente não tem tanto tempo para ir em tantas escolas como a gente gostaria. Mas a gente acaba fazendo uma seleção da galera que compra a ideia o ano inteiro. Que não chega no 20 de novembro e a gente que é capoeirista tem uma agenda que sai gente até do ralo perguntando se a gente pode fazer a apresentação ali, se a gente pode ir na escola tal. Então são as pessoas que estão engajadas e que entenderam a emergência do problema, da discussão. Então, olha só, já tem uma perguntinha aí para você, ó. Eita. Como você vê e atribui a resistência das escolas em não querer a capoeira nas atividades além da educação física escolar? Como você atribui? Sim. A perspectiva cultural, né? Quando a gente só esportiza a capoeira, a gente tem uma possibilidade, camuflada ou não, de selecionar o que é viável dentro da escola. E como as culturas negras não dialogam, né, com o formato de escola, com o ideal de mundo de escola, e a gente teve as nossas culturas demonizadas, né? Então, quando você coloca a capoeira só como esporte, isso traz uma certa, o que a Regina Duarte falou, leveza. Uma leveza sobre o que é necessário, o que é possível dentro das escolas. Porque provavelmente a capoeira, enquanto arte, enquanto cultura, vai esbarrar no candomblé. Então, o que é o candomblé para esse cenário, para essas práticas dentro da escola? Se a capoeira não é falada, você imagina o candomblé, né? Dificilmente eu vi algum professor falando, né? Até porque para mim a escola é laica e ponto final. Mas falando sobre, porque se eu falo sobre Jesus, eu posso falar sobre a Oxum. Então, eu acredito que a capoeira esbarre na questão mesmo do preconceito, do racismo religioso, né? Não é um racismo... O racismo da capoeira é muito mais voltado também, é reflexo do racismo religioso, né? Que as culturas negras, no sentido geral, sofreram. E quando a gente vai para a lenda do Maculelê, que é o livro que a gente escreveu, que tem uma parte que os indígenas curam o negro com as ervas de seu Juremá, né? Então a gente coloca mesmo os termos e as práticas indígenas, né? Mulheres indígenas negras foram queimadas, né? Acusadas de bruxaria na nossa história, na história do mundo. Então a gente precisa tocar nessas temáticas, a gente precisa discutir sobre isso. É uma questão de esbarra no que a gente entende hoje de direitos, né? A você professar, não a sua fé, mas a sua cultura, né? Então, quando a gente fala de religião, a gente também está falando de cultura. Verdade. Carol, nós temos mais 2 perguntas aí para você, o pessoal está interagindo legal, se você me permite, né? Sim. O Orismídio, ele pergunta, como você vê os capoeiristas que acreditam que os alunos das escolas são de seus grupos?
Que há... Desculpa, eu não ouvi, cortou. A pergunta é o seguinte, né? Os alunos que fazem aula nas escolas, muitos desses professores acham que eles pertencem aos seus grupos. Como é que você vê isso? Os alunos... Tipo, vai um professor de escola... O aluno normal da escola, ele faz capoeira com um determinado professor. E esse professor acha que eles são integrantes dos seus próprios grupos. Como é que você vê isso? Eu sinceramente, nunca esbarrei nessa questão, não. Mas, questão de bom senso. Assim, eu juro que eu não sei nem o que dizer. É uma relação de bom senso. Assim, eu entendo que a capoeira dentro da escola, na perspectiva que eu tenho estudado, até com capoeira vem de berço, né, que é uma possibilidade de pensar a capoeira na escola, ela vai ter uns objetivos diferenciados na relação professor-aluno, né? De repente, o que você vai querer extrair de cada aluno vai ser de uma forma, ou serão coisas diferenciadas. O que acontece? Dentro desse estudo, né, e enquanto professora de educação básica, eu vejo que a arte no sentido geral, elas são extremamente subalternizadas dentro da escola. É a arte no sentido geral, artes visuais, o teatro, enfim. Então, assim, a capoeira entrar num contexto desse dentro da escola, eu não sei nem se me agrada, né? Tem um negócio aí que tem que ser feito, que vai além da entrada da capoeira, que é o trabalho com... Tem mais uma perguntinha para você aí. Tem mais uma perguntinha para você, Carol. O mestre Nego Léo pergunta para você o seguinte: na sua visão, como o capoeirista deve iniciar um projeto na escola, em sua comunidade? Na comunidade, não dentro da escola. Se for fora... Primeiro é o diálogo. Não, a escola dentro da comunidade. Uma escola dentro da comunidade? Primeiramente, teria que ter uma conversa, para mim, até mais no sentido... É difícil dar receita, tá? Porque é muito, muito, muito complexo. Mas, assim, como eu tive a oportunidade de entrar na escola, que eu estou até hoje, junto com a gestão, que também era o primeiro ano daquela gestão, eu não tive problema nenhum com relação a isso. Nenhum, né? Independente da religião delas duas, que não é a mesma que a minha, né? Eu sou de Umbanda e elas duas são católicas, evangélicas, não sei. Elas não têm esse olhar marginal e demonizado, não. Mas poderia ter, né? Poderia ter tido. Eu, particularmente, eu tenho o hábito de projetar, de escrever sobre o que eu vou fazer, né? E quando a gente não sabe projetar e não sabe escrever sobre o que a gente quer fazer, a gente tem que procurar alguém que possa nos auxiliar. Isso é em tudo na vida, né? Não é só nisso. Porque eu procuro outras pessoas para outras habilidades que eu não tenho. Mas eu conversaria informalmente para poder ter mais ou menos uma noção do que aquela equipe gestora da escola pensa sobre o trabalho com a capoeira. E a partir daí, eu usaria mais uma vez, já que eu sei escrever, então vamos lá. Ou então usaria a minha escrita de forma a convencê-la, de alguma forma. Só que a implementação da capoeira, mesmo que seja enquanto oficina, e que ora também está dentro do currículo da nossa creche, né? Que eu trabalho dentro da comunidade do Jacaré, aqui no Rio de Janeiro. Então o projeto funciona lá dentro, com crianças de 6 meses a 3 anos e 11 meses. Então, a gente, né, eu me preocupei em fazer formação. Elas, na verdade, foram elas até que me falaram. A gente tem uma reunião na Prefeitura do Rio chamada Centro de Estudos. Então, eu estudei capoeira com a equipe. Eu mostrei por A mais B por que ela foi demonizada, quem contava o que era a capoeira e por que contava daquela forma. Então, eu tive essa oportunidade e tive essa atitude de conversar sobre a equipe. E se eu não fosse uma pessoa que tem o hábito de leitura e de pesquisa, eu chamaria uma outra pessoa que pudesse me ajudar nisso, que não teria problema nenhum. Porque a formação dentro da educação básica, e por isso que a gente tem parceria também com o CEP de Niterói, que é um sindicato bastante preocupado com essa temática da capoeira, tanto dentro da escola quanto fora, ele se envolve bastante com a causa dos capoeiristas, dos profissionais da capoeira, a gente
e entender que o profissional da educação básica tem muito a ajudar a gente nesse processo. Ah, pode atrapalhar? Até Carol, pode. Eu. oi, desculpa. É que o contramestre Albatroz, ele está te perguntando aí, como você, pergunte a ela, como você faz para vencer o preconceito e a resistência por parte dos alunos nas escolas? Olha, eu, particularmente, não esbarrei ainda nessa questão, esbarrei em outras. Por incrível que pareça, uma criança chegou em casa dando soco no irmão, ela falou que foi na capoeira que aprendeu. Falei, no berçário, soco? Na capoeira eu duvido. Dificilmente eu faria isso. Então, eu acho que tem algum problema aí. E culpabilizou a capoeira porque naquele momento era o elo mais fraco da escola, né? Estava começando e tudo mais. Que não é mais, esse elo mais fraco. Mas eu acredito que a supervalorização do nosso legado e do que o negro fez enquanto sociedade, ressaltando para essas pessoas que quem trabalhou efetivamente para a formação da sociedade brasileira foram as pessoas negras, e colocando, né, no meu caso, que é a escola de comunidade, favela, a maioria negra, colocando-os nesse processo, né? Entendendo, e isso eu faço muito em reunião pedagógica mesmo, reunião de pais, no caso. Que o cara que é padeiro entenda que se ele não acordar às 4 da manhã, ninguém come pão. Isso é uma relação lógica, uma relação de trabalho. Então, assim, historicamente, esses lugares foram ocupados por pessoas como eles, né? Por trabalhadores. Então, esse trabalho de supervalorização, né? De valorização do que eles trazem para a gente é muito importante. Historicamente, quem fez esse país foram os negros. A gente não tem muito não tem muita controvérsia esse assunto. Agora, eu particularmente, faço uma hipervalorização do que a capoeira tem de positivo mesmo. E na educação infantil é mais tranquilo, digamos assim. Inclusive por parte das crianças. Mas, assim, ter uma equipe que compre a sua ideia, isso é importante. Por isso que é importante estar sempre conversando com seus colegas, vendo as impressões que eles têm tido, né? É aquilo, é você sair do palco de pesquisadora, não sei o que, escritora, e você entender que você é uma profissional em eterno processo de formação. A equipe... Eu queria pedir licença a você só um instantinho, primeiro para dar boa tarde aí a todos e todas de novo, está entrando mais gente, né? Dar boa tarde ao contramestre Bonequinho aqui de Magé, que foi meu aluno, um dos meus primeiros alunos aqui em Guapimirim, né? E te fazer uma pergunta, né? Que eu tenho percebido que esse atual governo da Prefeitura do Rio de Janeiro, de um tempinho para cá, no ano eleitoral e no final de um ano pré-eleitoral, começou a fazer projetos para capoeira, né? E chamando uma galera aí. Primeiro, ficou perseguindo vários patrimônios culturais de origens negras, né? E depois veio com esse papo de estar fazendo projetos para capoeira, cadastrando para rodas e etc., né? Essa proposta agora do circuito cultural, né? Você está engajada nesse processo, o seu grupo está engajado nesse processo, como é que está, né, essas questões? Está só nessa parte de buscar... Teve uma lei agora, né, para fazer lá para o mestre Touro, o mestre Dentinho, uma estátua, né, na questão da Prefeitura do município do Rio, esse circuito turístico-cultural, né? Vocês estão envolvidos com esse processo em relação a essas atividades também? Não. Na verdade, muito mal chegam essas informações a nós. Agora, enquanto grupo, né, do Grupo Capoeira Brasil, no sentido de grupo, não. Ano passado, o que aconteceram foram aquelas reuniões, né, fizeram várias reuniões com as artes marciais, acho que, se eu não me engano, eram várias outras também, e eles venderam uma ideia, eles venderam uma fake news, né? Eles falaram que aquela galera que estava lá teria a possibilidade de entrada e de trabalho com capoeira nas escolas, e era mentira, porque, na verdade, eles convidaram os já profissionais da prefeitura que tinham alguma graduação, ou seja, uma permissão para dar aula daquela arte que executa. Tanto que me ligaram. E eu estava já estagiária do Grupo Capoeira Brasil, eu poderia ter ido, mas me chamaram. E, assim, não é graduação máxima, não era nada de valorização de mestres, nada disso. Era simplesmente uma possibilidade, né, de retratação, né, ainda mais quando coloca a capoeira. Porém, as outras
teve uma boa procura, né? Até porque tinham profissionais como eu que já trabalhavam de graça, então acabou que foi lá e formalizou isso, não teve problema nenhum nesse sentido. Mas aquelas pessoas, basicamente todas que estavam naquela reunião, elas não entraram nesse projeto, porque não eram para elas, era para quem já era professor de capoeira e já era professor de alguma arte marcial e quisesse participar daquilo. E hoje em dia, até recebi um e-mail hoje, uma mensagem hoje da minha diretora falando que todos esses adicionais da prefeitura, né, esses cargos de gratificação e tudo mais, ele cortou, porque não tem dinheiro, né? Então, assim, praticamente já acabou. Tanto que começou em outubro ou novembro, se eu não me engano. Foi algo bem no final do ano. Então... Deixa eu mandar um abraço aí. Um abraço para o mestre Caimbé de Roraima e para o contramestre Camelo de Niterói. Sejam bem-vindos. Mas é isso. Então, a prefeitura não tem exposto, né, de forma clara essa questão, não. E foi um ponto importante, né, mestre, você ter tocado nesse assunto, porque uma das coisas que mais me incomoda no mundo da capoeira é a capoeira não é política. É verdade, é mesmo. Você não deu uma linha, não conheceu nada da história da capoeira, ela é extremamente política. Ela é extremamente política, Então, a Fundação Palmares agora, a Fundação Palmares, né, que está sendo atacada. Primeiro eu queria mandar um abraço para o mestre aí, Eduardo Câmara, né, da Associação Brasileira de Professores de Capoeira, de Salvador, nosso amigo, também do conselho da nossa revista Ibamô, está aí conosco, faz um trabalho excelente na cidade de Conde, e na quinta-feira, dia 11 de junho, nós vamos falar sobre esse trabalho dele aqui também no Instagram, né? É assim, a própria Fundação Palmares, que hoje está aí sendo atacada por um presidente, né, negro, né, mas como diz Solano Trindade, negro que escravizam negros não são meus irmãos. Bem-vindo aí, professor Teto Azevedo, de Brusque, Santa Catarina. E aí, o que eu digo? A própria Fundação Palmares, na gestão dos governos mais progressistas, ela fez um documentário sobre os vagos baianos, né, que eram os batalhões que foram para a Guerra do Paraguai. Isso não é política? Né? Só para dar um exemplo, né? O termo chapa, segundo João Lira Filho, em Sociologia do Desporto, a palavra chapa surgiu entre os capoeiristas, né, que eram capanga dos políticos. Não me prende não que eu sou chapa do senador fulano, do deputado ciclano. Ora, se isso surgiu no meio dessa galera, isso também não é política, né? Aliás, a política, ela rege o mundo, ela rege o nosso salário, a nossa saúde, a nossa educação. Por essa má política hoje, mesmo que nós estamos aí com a saúde, né, segundo lugar no mundo em morte por Covid, né, o desmonte do SUS, a educação sendo desmontada, né, com um ministro de Estado que defende descaradamente, numa gravação, né, que se prenda todo um outro poder inteiro, né, então a gente está vivendo um momento muito complicado, né? O próprio voto, o ato de votar, né, que a gente só é cidadão a partir do voto, o ato de votar de muitos capoeiristas que votaram nesse governo fascista que está aí, esse ato de votar foi um ato político, né? Que muitos foram ludibriados dizendo que estavam votando contra a corrupção, né? Contra a corrupção, contra os desmandos da esquerda, né? Que desmandos são esses, né? No momento que a elite brasileira ela se sente incomodada e não quer dividir mais os seus quiões com a comunidade, com a sociedade brasileira que não teve berço de ouro, que não nasceu no berço de ouro, que não estudou nas melhores escolas, no momento que essa burguesia brasileira se sente acuada, eles começam a tramar para tirar a esquerda do poder, porque a esquerda deu dignidade à nossa população, né? Na própria educação, a Lei 10.639, a primeira lei sancionada pelo presidente Lula, né, em 3 de janeiro de 2010, se eu salvo engano, foi logo no início do governo dele, né, a inserção aprovada por Dilma Rousseff, né, de negras e negros na universidade, né, tantas outras ações, né, política para as mulheres, política para os indígenas com fortalecimento a partir dos seus protagonistas, política para a pessoa com deficiência, né, o aumento da política na defesa dos direitos humanos. Então, eu penso que a própria capoeira, em 2004, num discurso dentro da ONU, o ministro Gilberto Gil vai lá e leva a capoeira como uma ferramenta de poder de transformação da paz no mundo, né? Isso também foi fazer política, foi chegar lá dentro da ONU e dizer, né, que a capoeira era uma ferramenta de levar paz aos povos.
Isso é uma forma de fazer política. E penso que esse caminho que você está traçando com a capoeira pedagógica, você e seu companheiro aí de trabalho, são caminhos importantes. Eu acho que a gente precisa aprender com outras pessoas, né? A capoeira ela tem um problema, né? Principalmente um problema é quando o cara chega mestre, ele acha que sabe tudo, né? Não tem mais nada para aprender, né? E se for de uma pessoa mais nova ainda, é que ele não quer aprender mesmo, né? Isso me incomoda bastante. Eu lembro uma vez que eu fui convidar um mestre de capoeira para ensinar aos presidiários a fazer atabaque. Primeiro ele me pediu um salário mensal de 10 mil reais. Não quero ganhar 10 mil por mês, queria ganhar mais do que médico, não desvalorizando o trabalho dele, cada um que dá o valor do seu trabalho, né? Mas segundo, eu não vou lá dar curso para ele não, que depois eles vão sair e vão virar meu concorrente. Aí daqui a pouco o cara morre com conhecimento, né? Quando as culturas africanas e afro-brasileiras, elas são transmitidas principalmente através da oralidade de geração a geração. Como é que você perpetua um conhecimento, né? Hoje, graças a Deus, tem aí a Pocahontas para buscar levar para dentro da escola um debate mais qualificado. Eu introduzi capoeira na escola de Niterói em 1989, né, no governo Jorge Roberto Silveira. Aí eu lembro que a gente sempre teve a preocupação de fazer convênios para o pessoal, né, chegar lá, quando a gente entrou para ser, desculpa eu pegar um pouco dessa tua fala, tá? Só para contextualizar. Quando a gente foi trabalhar na escola, a gente ganhava mais dinheiro, mais salário do que o professor concursado, né? E aí eu falava com o pessoal, a gente tem que participar da construção do projeto político-pedagógico da escola, tem que participar das reuniões do conselho de classe, temos que intervir no processo educacional. E como é que se dá isso? Né? Logo depois eu também já era animador cultural do Estado no governo Brizola, a gente começou a discutir essas questões. Aí um pouquinho mais para frente, o professor Valdec, que hoje é deputado estadual do PT, era secretário de Educação em Niterói, nos convidou para botar capoeira na escola de novo em Niterói, colocamos capoeira inicialmente em 25 escolas. E aí fizemos um convênio com a Faculdade de Educação da UF para que todos os profissionais da capoeira fossem para lá, não para aprender a jogar capoeira, né? Aprender um diálogo mais qualificado, porque você está num espaço que, por si só, já o discrimina. Né? Então, se você entra num espaço e você qualifica, não estou falando de diploma, gente, eu estou falando de qualificar o seu discurso, o seu fazer capoeirístico, né? Então, quando eu fui para a universidade, quando eu fui fazer mestrado na Rural, eu fui porque eu cansei de ser pesquisado, eu queria também debater, chegar lá e dizer para a universidade que nós somos pessoas capacitadas para produzir ciência, né? Nós da capoeira. E é isso que a gente tem feito o tempo todo. Né? E acredito que isso que você faz com a capoeira pedagógica, né? Com essa proposta da capoeira vem de berço, é isso. Né? Começar a transformar essas ações e produzir a partir daí ciência. Né? Acho que a gente precisa levar para... A Lei 10.639 não foi implementada por quê? Por causa de preconceito religioso, por causa de MCO. De repente, um debate qualificado na escola vai ser um debate que vai poder produzir outras ações de outras vertentes culturais de negras, indígenas, a partir da Lei 11.685 e etc. Tá bom? Continua aí, Carol. Desculpa eu tomar um pouquinho do seu tempo na fala. E se a gente tem uma lei, a gente precisa de uma lei para que a capoeira entre na escola, né? Se a gente precisa de um projeto de lei, se tem um projeto de lei que está em tramitação, sei lá, há quantos anos, é porque tem uma relação política aí. E ter ido na reunião, ouvir o Crivella, ouvir a comissão do Crivella, a comitiva, é uma relação política. E você conversar com a sua diretora para ver qual é a dela com relação às culturas negras, é uma relação política. Para depois você escrever um projeto que vai atingir, né, o coraçãozinho dela de uma forma mais eficiente, isso é uma relação política. E falar com o presidente da associação de moradores, que você vai dar aula naquele espaço, naquela quadra, né, para ele te conhecer, para ele ver, né, que você vai transitar dentro daquela comunidade, isso é uma relação política. Só que tem um recorte partidário. Só que a capoeira, historicamente, tem recorte partidário mesmo, né? Eles tinham uma questão que era o que a gente diria hoje que seria partidário. E tem a questão, né? Eu sou meio suspeita, porque eu sou muito apaixonada pela gestão do Gilberto Gil no Ministério da Cultura. Eu, sinceramente, eu não sei o que seria, né? Se a gente teria chegado tão longe se não fosse a gestão daquela pessoa, né? E, consequentemente, do ex-ministro... O que é engraçado, Carol, o que é engraçado é que a capoeira não soube aproveitar muito disso. Parte da capoeira aproveitou disso, né? Parte. Sim. Era um momento ímpar para nós. Até a mudança, assim, mínima de você entender que preto e índio, indígena, produz cultura,
Isso é muito recente, isso é da gestão dele, né? A gente não tinha um diálogo, um debate sobre indígena produzindo cultura, e que a gente tem que ter acesso a isso, e que isso é extremamente positivo para a nossa formação, não formação curricular acadêmica ou de instrução, não. É para a gente ter novas possibilidades de visão de mundo, né? O que a gente precisa No mais momento, os índios, os indígenas. no momento que o ministro Gilberto Gil traz a cultura, né, em 3 dimensões, econômica, né? Econômica, social, vou tentar lembrar agora que acabou fugindo essas 3 dimensões, né? Simbólica, né? Quando ele traz o simbolismo, né, nessas dimensões da cultura, foi um simbolismo importante, né? Porque você vê como as culturas populares e tradicionais elas tiveram mais visibilidade, né, nesse processo. Não só a capoeira, todas as demais culturas. E assim, as questões que envolvem a União, né, chegarem aos estados e municípios, que era uma coisa que também é muito difícil de ser feita, né? E que teria que ter tido continuidade, né? A gente sabe que depois tiveram outras questões, até mesmo dentro do próprio partido, que foram ineficientes nesse sentido. Mas a gestão dele foi essencial para a gente estar conversando aqui sobre isso de uma forma tão tranquila, com qualquer pessoa entendendo que capoeira é cultura, que é uma coisa mínima, né? Que jonga Carol, cultura. deixa eu mandar outro abraço aqui para o Assanhado, para o Mestre Badoc. E tem mais uma perguntinha para você aqui, do Poeta Instrumentos. Carol, como você vê a expansão das mulheres na capoeira? De alguns anos para cá, os movimentos capitaneados por mulheres têm acontecido com maior frequência, organizados e com expressivo número de pagantes. Então, como é que você vê essa expansão da mulher na capoeira? Essa é a pergunta. Pelo menos, pelo que eu entendi, tá focando um pouco nos eventos, né? Eu sou um pouco crítica dos eventos, mas não por eles acontecerem organizados e, enfim, colocados em prática com protagonismo, não sei se essa seria a melhor palavra, mas com protagonismo das mulheres. Eu fico receosa do valor simbólico e ideológico desses eventos. Porque o que se transformou num evento, é a minha leitura, tá? É a minha... Que não foi pesquisa. É uma coisa mesmo de capoeirista que tá um pouco atenta. Viraram eventos extremamente semelhantes aos organizados pelos homens, que é um monte de oficina, uma atrás da outra, que você faz uma camisa, faz isso, faz aquilo tudo de evento, e você não vê uma fala, né? Salvo um ou outro movimento, algum outro coletivo. Agora, quando tem um coletivo de mulheres que está pensando sobre aquilo, é diferente. Agora, tem os eventos que caem cai do nada, né? Cai do céu. Vai ter um evento do meu grupo e aquele grupo nunca se propôs a conversar nada sobre aquilo. Enfim, eu tenho percebido uma relação. Deixa eu só te falar uma coisa, tá? Nós estamos aí a 7 minutos de acabar essa primeira parte da live aí. Se você me permitir, pelo menos mais de meia horazinha, tá? Eu quero aproveitar e mandar um abração aí para o mestre Assanhado do Tocantins, que está aqui com a gente. Já falei dele, mas lembrar aí para mandar um abraço para a galera do Tocantins. Mestre Gigante da Barra Vento Niterói, que atualmente mora em Blumenau, Santa Catarina, também está conosco. Está muito bacana, está tendo a diversidade. Mestre Caimbé, de Roraima, acho que eu já falei, mas está aí conosco também. Vamos apertar o coraçãozinho aí, gente, para impulsionar essa live, que está muito legal essa conversa. Estou aprendendo bastante com o Carol hoje aqui. Tá? Legal, mestre Carlos, ter aí feito essa videoconferência para mostrar que o professor universitário também é capoeirista. Carol, com você, pode falar também à vontade aí. Ainda temos 7 minutos. Então, os eventos acabam tendo um caráter extremamente de relação de poder entre os gêneros. O meu mestre, né, mandou eu fazer um evento feminino. Muitas vezes, a vertente que seja, né, que é da atuação da mulher dentro da capoeira. Né? Tem uma galera que renega essas ideias, que renega que exista relação de poder entre homem e mulher organizando evento feminino. Então, assim, virou um evento como qualquer outro. E eu sempre comento, né, assim, olhando dos bastidores, até enquanto aluna é ser um termômetro para o nosso mestre, né? Eu sempre falo isso. Porque quem está de fora e que tem um senso crítico um pouquinho mais apurado, a gente consegue perceber uns negócios, assim, né, diferenciados.
Então, assim, evento de capoeira, basicamente, sempre tem mulher na organização. E às vezes é a sua mãe, né? É a mãe do mestre, é a esposa do mestre que não é capoeirista, é a sobrinha do mestre que sabe escrever alguma coisa e a mulher está lá trabalhando. Então, a gente sempre tem mulher em evento feminino de capoeira, organizando o evento. Agora, qual a visibilidade que essas pessoas têm? Assim, não dentro da capoeira, claro, porque se a mãe do mestre não for capoeirista, não faz muito sentido ela ter essa visibilidade no sentido mercantil da parada, no sentido mercantil da palavra. Entendi. Mas assim, mandar um abraço aí para a Água Viva, que está dando boa tarde para a gente. Água Viva da Arte Nobre. Água Viva. Então, eu fico pensando muito nisso, que todo evento de capoeira tem uma mulher por trás, né? É a colega que vai cozinhar, e até que ponto ele tem sido benéfico para a mudança. Porque eu entendo o evento feminino como uma proposta de transformação, né? Com uma utopia muito mais avançada do que simplesmente organizar algo. Porque se fosse para organizar um evento em si, eu não preciso colocar o título de evento feminino, né? Agora, os coletivos que têm rolado, né, eu participo de um deles, que é de meninas do mundo todo, né, e tem outros também, como o da Fênix, do Grupo Senzala, é um evento que é um coletivo, né, que é um movimento de mulheres IE, o nome. Então, assim, que eu tenho um grande carinho, né, sobre a proposta dela, porque é uma proposta de transformação. Ela leva pessoas para falar sobre as nuances, as relações de poder entre homens e mulheres dentro da capoeira. Não leva, né? Simplesmente pessoas para palestrar sobre um tema que não vai tocar nesse assunto. A gente tocar na ferida das relações de opressão. Se a gente não tocar na ferida da opressão, não precisa ser feminino. Pode ser um evento como qualquer outro. Tá? Mas, como eu disse, não é pesquisa. É uma pessoa inclusive, eu acho que esse debate já está mais do que atrasado, né? A gente tem feito lives aí. E já está mais do que atrasado esse debate de se discutir essas questões, né, da mulher na capoeira, né? E vem quando você vê aí, né, uma galera alguns homens que perdem, inclusive no jogo, jogando com a mulher, já quer ficar violento. São várias questões que incomodam, né? Eu costumo dizer, não adianta ter conferência da criança do adolescente, se essa criança esse adolescente não está lá para ser ouvido, não está lá para ter o direito à voz dele, à fala dele. Não adianta fazer roda de capoeira para a mulher se a mulher não está na liderança dessa roda, se ela não comanda esse espaço, entendeu? Então, são vários tipos de questões que a gente traz para esse debate. Quer falar da pessoa com deficiência, mas não adianta você falar com a pessoa com deficiência se você não dá voz para essa pessoa. Né? Então, a gente precisa entender esse processo. Sim, e muitas vezes, assim, não é uma questão de não existir esses eventos, é repensar, né, o porquê que eles existem e o formato deles, de repente, dependendo do caso, né? Porque eu já saí de evento feminino com colegas, né, colegas mulheres, que assim, que o discurso era assim, apanhou do marido porque era sem vergonha. Então, assim, eu saio de um evento feminino, que uma mulher sai do meu lado, uma colega que está falando, né, tá legitimando uma prática de violência, pelo amor de Deus. Então, assim, para que foi? Foi para ganhar a camisa, para tirar foto, desculpa, vou ser muito sincera agora, tirar foto, postar no Facebook, mostrar para o mestre que está rodando para ganhar corda. Eu não preciso disso, eu não preciso dessas pessoas perto de mim, no sentido de pensar a transformação. E assim, pode ser muita presunção da minha, né, da minha parte, da nossa parte, né, que eu incluo o indiano nisso, mas a gente quer transformar alguma coisa, né? Se fosse para reproduzir tudo que já tem, a gente não ficaria mais de um ano só pensando em como a gente vai fazer. Como que a gente vai chegar lá? Quem é que vai ajudar a gente? Porque a gente é pobre, né? Então, assim, quem é que vai fazer essas interfaces? Então, a gente precisou dialogar com outras pessoas e repensar tudo que a gente tinha próximo. Carol, deixa eu dar um recadinho para a galera. Olha só, pessoal, daqui a alguns segundos a nossa live vai cair, mas a gente vai voltar, hein? Que esse papo está muito bacana. Então, voltem todo mundo. Vamos apertar bastante esse coraçãozinho aí para levantar essa live que está muito legal. A Carol está trazendo aqui altos papos, altos aprendizados para a gente, hein? Tá bom? Daqui a pouco vai cair, Carol. Se cair, a gente volta. Tá bom, tá bom. Vamos continuar. Então, sobre as mulheres é basicamente isso. Continuar existindo, mas de uma forma mais consciente. Das próprias pessoas que sofrem, né? Porque todas nós sofremos, conscientemente
ou não.